Bem-vindos ao estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, o miudinho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje iniciaremos mais uma passagem e estudaremos o versículo 27 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Vamos inicialmente a leitura do versículo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ressaltamos inicialmente que faremos o estudo desse versículo em 3 partes. Hoje iniciaremos a primeira parte e destacaremos as palavras coisas e entregues. Esse versículo precisa ser estudado com mais detalhes, porque sua compreensão integral e mais profunda é um pouco mais complexa. Vamos a ele então. Iniciaremos pela palavra entregues. Destacamos inicialmente que o termo entregue será estudado não no sentido de apenas entregar comumente que utilizamos, mas ele assume um sentido de dar em confiança, de ser confiado alguma coisa a alguém. Então ele é uma expressão de um gesto de confiança. Quando alguém confia algo precioso nas mãos de outro alguém, isso implica em uma responsabilidade maior. Então nós vamos estudar esta palavra implicando em um zelo, em um cuidado, em uma responsabilidade maior por parte daquele que recebe. Que coisas importantes, então, Deus entregou, confiou a Jesus e com os quais ele terá tanto zelo? Nós nos lembramos de um estudo anterior, quando Jesus dialogou com Nicodemos, quando a gente se referiu à passagem de Boa Nova, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ali a gente encontra uma pista. Diz assim Jesus a Nicodemos: não conheces as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. E isso nos dá uma pista de o que é que foi entregue a Jesus. Essa entrega, essa coisa que foi entregue, então, diz respeito às coisas do céu e da terra. Ou seja, existe aí uma metáfora entre a matéria e o espírito. Um representando as coisas da terra e outro representando as coisas do céu. Quando nos referimos à matéria densa, e aí também nós incluímos os fluidos energéticos, que para a nossa realidade também são densos. Consultemos o capítulo 14 da Gênesis para ter mais detalhes sobre essas questões. Deus então confia a Jesus uma porção de matéria cósmica universal, de matéria densa, em suas expressões variadas. E ele confia também a ele não apenas essa porção de matéria, que é o globo terrestre, que é a humanidade inteira, mas em conjunto com isso, Deus confia a Jesus uma coletividade, uma comunidade, uma família espiritual formada por toda a humanidade. O Velho Testamento, e o Novo Testamento, por vezes, eles requerem que a gente recorra a outro versículo para que a gente busque a chave de compreensão daquilo que a gente está estudando no versículo atual. E a gente vai usar desse artifício aqui. Então, existem outros versículos que ajudam a explicar esse versículo. O primeiro deles que a gente vai referir é do livro de Daniel, portanto, do Velho Testamento, capítulo 7, versículo 14. E nesse versículo a gente encontra a seguinte fala: E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Aqui nós encontramos 3 palavrinhas que têm a ver com o que a gente está estudando: domínio, honra e reino.
Então, Daniel, ao profetizar a vinda de Jesus, ele é um profeta messiânico, fala nessas 3 palavras. Ao se referir a domínio, num contexto dos grandes reinos, e vale lembrar que Daniel era escravo, cativo de um grande reino, o Império Assírio. Domínio equivale a uma porção de território que foi conquistada e está sob o mando de um governante ou imperador. Nessa linha de pensamento, cabe a pergunta: quais são os domínios de Jesus? E a resposta a essa pergunta é que o domínio de Jesus, até onde a gente saiba, é toda a terra. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Eu posso até especular e entender que talvez esse possa não ser o único domínio de Jesus. Ele pode ter outras responsabilidades que fogem até mesmo à nossa compreensão. Mas até onde a gente saiba, o domínio que conseguimos compreender, então, é o planeta Terra. Pois bem, a Terra é uma porção material. Mas essa noção tem que ser extrapolada na compreensão que a gente está buscando. O domínio de Jesus, então, vai além disso, pois ele também tem por domínio todos os corações, todos os espíritos que, de uma forma ou de outra, estão ligados ao orbe terrestre e, portanto, sobre a responsabilidade direta de Jesus. A palavra honra, ela é um título, como Cristo também é um título. Jesus, na visão hebraica, é um Messias. Em hebraico, a palavra, eu não sei como é que pronuncia direito, mas é Mashiach. Em grego, Christos é a mesma tradução, que significa o ungido. E esse termo ungido vem da prática que vem de vários povos, mas em particular na Antiguidade Oriental, no século I. Quando um governante ia receber o domínio sobre aquele reino, então, ia ser coroado, e era colocado na cabeça não apenas a coroa, mas ele passava por um ritual de unção, que é basicamente derramar um óleo, um azeite em abundância sobre a cabeça. E o significado disso vem que normalmente os óleos têm a cor amarelo-dourada e representam a chuva de bênçãos, de luzes sobre a cabeça daquele rei que estava sendo coroado, representando então o significado dessa honra, de receber um título, de receber essas bênçãos para poder governar. Então Jesus recebe o título de Cristo, simbolizando essa honra, que não é no sentido que a gente está acostumado a falar de material, mas diz respeito à honra espiritual, ao mérito que ele recebeu junto com a responsabilidade, tal seja a governadoria de toda a terra. Existem outros Cristos, outros espíritos crísticos. Jesus é, portanto, o nosso Cristo. E a palavra reino? Jesus tem essa posição de Cristo, ele se gabaritou espiritualmente para receber essa responsabilidade de ter todos esses corações sobre a sua guia. Porque ele conquistou um reino. E de que reino a gente está falando? Da porção material? Não. O que gabarita um espírito a ter mérito e candidatar-se ao título de condutor de outros corações não é a conquista de um reino externo, simplesmente da porção de terra, mas é a conquista de si próprio. Jesus é, portanto, um dos raros espíritos daqueles que a gente teve notícia que reina inicialmente sobre si mesmo. Toda a falange que o assessora e está mais próximo dele caminha por essa trilha, por esse caminho, buscando o autogoverno. No miudinho do Aloísio,
ele comenta que todo o Evangelho é como se fosse um curso, nas palavras modernas, um workshop, que por enquanto durou cerca de 2000 anos, 2020 anos, onde a gente está buscando o aprendizado da gestão das próprias emoções, onde a gente está aprendendo a governar os próprios impulsos emocionais. O reino de Jesus é o próprio mundo íntimo, e porque ele reina sobre si mesmo, recebeu uma honraria, um título, o título de Cristo. Um domínio, a terra, compreendida no seu aspecto físico e espiritual, e todos os corações que nela estão matriculados, tais quais crianças em um jardim de infância. Agora a gente vai buscar a referência lá no Evangelho de Mateus, onde a gente encontra no capítulo 28, versículo 18. Aproximando-se Jesus, falou-lhes: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. A gente enfatiza novamente que Jesus é o governante supremo sobre todos os processos, tanto de ordem física quanto espirituais, que acontecem no orbe terrestre. Portanto, todos os processos de ordem espiritual, psíquica, emocional, psicológicos, ligados à Terra, estão sob o domínio dele. Nada foge desse controle. Esse entendimento, primeiro, deve nos dar a dimensão desse Espírito. E, junto com isso, também nos traz a confiança. Tira-nos a angústia, porque tudo está sobre o divino controle dele, que sabe de todas as coisas. Estamos sob o controle, sobre a gestão de um espírito expert naquilo que a gente consegue expressar. Um espírito que tem o controle de toda a humanidade, de todos os processos do planeta Terra. Isso não é pouca coisa. Pois bem, vamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma característica específica. De todos os evangelhos, é o que mais trata do Cristo numa visão cósmica, transcendental. Ele não fala do Cristo histórico dos arqueólogos. A gente está aqui falando daquele Cristo de antes da noite de Natal, daquele Espírito que é o construtor do orbe terrestre, porque o Cristo participou de todos esses processos. Então ele fala do Cristo, o Espírito escolhido, ungido para uma tarefa cósmica verdadeiramente transcendental. E João começa os evangelhos falando não do nascimento da manjedoura, mas ele diz: no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. A gente percebe toda a característica diferente do evangelho de João. Pois bem, lá no capítulo 1, versículo 3, João diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Nós conhecemos muitos anjos, gestores espirituais de nação. Por exemplo, Ismael, que é o gestor espiritual do Brasil, conforme nos diz Humberto de Campos na sua obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente conhece gestores espirituais de setores específicos. Por exemplo, a mediunidade de Chico Xavier deu notícia que Sócrates é ministro gestor da área educacional de todo o planeta. No livro Renúncia, a gente encontra Emmanuel nos dando referência de que Alcione Villamil, no plano espiritual, era gestora do desenvolvimento da música na Terra. Entretanto, governador supremo de toda a humanidade, só temos um: Jesus. Para quem atravessou a sua caminhada evolutiva nesse orbe, Jesus assume o papel de um co-criador. A gente precisa ter essa percepção bem clara em nossas mentes. É como se ele fosse nosso irmão espiritual, só que ele é o irmão mais velho, que nos criou
representando o amor paterno. Então ele é quase como se fosse uma representação de um pai no sentido da condução do nosso aprendizado espiritual. Nós fomos confiados a Jesus por Deus e precisamos tê-lo muito próximo dos nossos corações. Pois bem, na primeira parte do livro A Caminho da Luz, Emmanuel, comentando o Gênesis de Moisés do Velho Testamento, a Gênesis de Allan Kardec e o Evangelho de João, no capítulo intitulado A Gênese Planetária, nos diz: ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Aqui a gente precisa fazer um exercício de imaginação, para a gente entender a grandiosidade de Jesus. Emmanuel o descreve como o divino escultor, esculpindo, coordenando as equipes espirituais de espíritos que fizeram todo o planeta Terra com as próprias mãos, moldando-lhe a cara, o rosto. Uma vez que a casa estava pronta, que o planeta estava estruturado, aí vem o processo de criação da vida, de todos os moradores, de estruturação, por exemplo, dos corpos físicos que iriam permitir a nossa manifestação, tanto do ponto de vista do corpo quanto do perispírito, todos no seu colo amoroso. Será que a gente consegue, através da imaginação, ter noção da grandiosidade desse trabalho? Emmanuel continua: organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Milhões e milhões de anos para a gente sair lá dos seres primeiros, primitivos, até chegar à evolução do cérebro humano. Jesus, então, é esse gênio construtor da casa planetária, que nos abriga, um construtor da casa física. E, por vezes, sequer nos lembramos da sua presença. É por isso que a gente precisa abrir as portas do nosso coração para Jesus. Porque ele está batendo também na figura do Evangelho. Só que ele não arromba essa porta. Ele espera que a gente o receba. Essa é a postura. Nós, por nossa vez, somos tais crianças tateando, buscando o conhecimento do mundo que nos cerca. Emmanuel continua: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. É interessante porque os cientistas do mundo não viram essas cenas primeiras da criação. Por enquanto, a gente vê o reflexo, como se olhasse um espelho. Um reflexo embaçado. E aí a gente tem a pretensão de que vimos tudo. O orgulho vai embaçar essa face do espelho e fazer com que a gente tenha uma visão distorcida, né? O orgulho nos faz achar que a gente, e aí eu falo, nós, espíritos encarnados, somos pequenos deuses. Na realidade, estamos engatinhando, porque de fato a gente ainda não verticalizou a nossa consciência. A gente continua em busca da espiritualidade. Então questionamos: Jesus é poderoso, ele é governador do orbe, porque ele construiu tudo isso, porque ele construiu as coisas. É isso que deu a ele o título? Não. Ainda que impressionante, o aspecto construtivo da tarefa de Jesus é apenas uma face da moeda. Ele vai muito além disso, porque ele também assume a tarefa de promover a harmonia e conduzir os corações a Deus, inclusive nos aspectos de destruição. É paradoxal, mas Jesus é quase como se fosse um gênio da destruição. Destruição para nós tem sentido pejorativo, porque para nós está comumente associado a um ato de raiva, de ódio.
Jesus é gênio celeste porque domina a arte de destruir amorosamente as coisas. Mas como assim? É possível destruir com amor? Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, quando ele fala da lei de destruição. Allan Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O Kardec, então, estava querendo que os Espíritos explicassem sobre a destruição como uma lei natural. Aqui a gente lembra de Guimarães Rosa, que definia assim a questão de destruir. Tosou-se, floresceu. Estava comparando a poda das plantas. Jesus, quando vê nossa vida muito complicada, o que ele faz? Ele sai podando os excessos. Vários problemas nossos são gerados por excesso. O excesso de comida, então aí vem uma doença gástrica que nos dificulta comer. Essa é a poda. O excesso de trabalho, que causa, por exemplo, uma doença incapacitante, uma hernia de disco, um problema de coluna, que nos faz ficar mais quietos. O excesso de dinheiro, por exemplo, a poda é um desemprego. O excesso de egoísmo, quando a gente só olha para a gente. Qual seria a poda? Talvez a gente possa ter muita gente à nossa volta, né? E ser colocado numa situação em que nós precisemos do auxílio do outro. Excessos trazem consigo podas. A dor é a poda. Às vezes, a lei de destruição se dá de forma concreta. Quando cultuamos coisas, exemplo do bezerro de ouro, né? E o que Moisés fez? Ele quebrou o bezerro de ouro. Essa é a poda. Então isso aplica-se a pessoas e coisas que são idolatradas. Novamente, a gente vai no Livro dos Espíritos para entender esse processo de poda em escala global agora. Na questão 737, Allan Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade com flagelos destruidores? Os Espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Qual é o verdadeiro ideal divino com relação à humanidade? Se a gente tivesse falar que Deus sonha, qual é o sonho de Deus em relação à humanidade? É chegar num ponto em que a humanidade está redimida. E Jesus assume, portanto, a missão dada por Deus, contrato, né? Então Deus repassa o projeto de humanidade para Jesus, com todo um planejamento, um prazo, enfim, de construção. E Jesus assume essa tarefa, com prazo, com planejamento, e dentro disso, um dos argumentos, alguma coisa que é possível fazer, é esses flagelos, que se prestam a processos de poda coletiva, aceleradora de vários processos. Na questão 738, Allan Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E aí os Espíritos nos dizem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Aqui a gente ressalta: Deus tem inúmeros caminhos para fazer a nossa evolução, tanto individual quanto coletiva. A gente comentava, existem infinitas opções no processo da evolução. Não apenas a dor é um dos processos. Pode ser o que a gente escolhe com mais frequência, mais comumente, mas ela não é nem o único, nem precisa ser tão frequente quanto é. A todo instante, em cada acontecimento, somos chamados a optar, a olhar para os diversos caminhos e fazer escolhas diversas. Podemos perceber a presença divina em cada acontecimento de nossas vidas. Há uma orientação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, no sentido de que quando fazemos o certo,
nós devemos nos considerar servos inúteis cumprindo o seu dever. Nem isso a gente faz, né? No comentário à questão 738, Allan Kardec diz assim: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esse flagelo tão terrível não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Até os enfermos que Jesus curou no processo natural, eles desencarnaram, eles morreram. Ninguém escapa da morte, independente do sucesso que tenha na vida. A grandiosidade dessas forças nos mostra exatamente a nossa pequenez. Nos faz refletir que apenas as questões espirituais têm sentido. E, naturalmente, devemos prestar atenção no dia a dia, no agora, naquilo que estamos efetivamente fazendo hoje. Jesus, na condição do governador do orbe, ele tem a chancela, carta branca quanto ao fluxo de encarne e desencarne na Terra que está sob seu comando. É como um sol irradiando. Portanto, não vai encarnar ou desencarnar ninguém sem que Jesus saiba. Então, Jesus tem a plena compreensão. Né? A gente precisa ter noção dessa capacidade psíquica. Ou seja, para Jesus, as aflições que nos causam terror, na realidade, têm a visão do livro dos Espíritos. São tempestades passageiras no destino do mundo. Vamos prosseguir analisando outra questão agora, numa passagem do Evangelho de Marcos, que é justamente aquela onde Jesus acalma as tempestades. Já que a gente está falando de tempestades passageiras, né? Então a gente faz o link. E vamos pegar a passagem no capítulo 4, versículos 35 a 41, onde a gente vê passo a passo. Começa Marcos narrando assim: ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Aqui a gente vai fazer também um miudinho, um pouquinho mais rápido. O que é atravessar para a outra margem do lago? Aqui a gente tem uma metáfora. As duas margens, né? A gente atravessando um rio, dizem respeito ao nascimento e à morte, ao berço e o túmulo. Atravessar ao lago significa sair de um ponto de partida e chegar do outro lado. A gente nasce, atravessa o rio da vida e desencarna. Guimarães Rosa tem um conto interessante chamado A Terceira Margem do Rio, comentando sobre uma terceira margem, né? Que seria, se a gente fosse comparar, seria aquilo que vem antes da gente nascer e aquilo que vem depois que a gente desencarna, ou seja, exatamente a nossa vida no plano espiritual, ampliando essa visão. Prosseguindo no Evangelho de Marcos, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, deixando a multidão para trás, embora os seguissem em outros barcos. Aqui a metáfora do barco são as diversas situações da vida. Pode ser a nossa vida familiar, uma situação do emprego, onde a gente está na empresa, a casa espírita que a gente frequenta. E aí a gente nota, qualquer que seja o barco em que nós estejamos, Jesus já está lá, mesmo antes da gente chegar. Marcos continua: mas logo se levantou grande temporal. Ou seja, o barco, qualquer barco que a gente esteja, em algum momento vai encontrar uma tempestade, vai encontrar ondas, vai balançar. Assim é a vida. Marcos continua: ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, que, quase cheio de água, corria grande perigo de ir ao fundo. Por vezes, não raras vezes, em meio à tempestade, a sensação que a gente tem é que a gente vai naufragar. Parece que não tem saída. Parece que, diante da tempestade, tudo é muito difícil. E às vezes a gente até duvida que vai sair ileso daquela situação. Mas olha que interessante, Marcos continua narrando.
Entretanto, Jesus dormia deitado na popa com a cabeça em uma almofada. Aqui é o relato da situação espiritual em que Jesus estava. Mesmo durante a tempestade, do ponto de vista espiritual, Jesus estava tranquilo. Prossegue. Acordaram-no inquietos e gritando. É assim que a gente busca Jesus. Numa situação difícil, a gente não busca Ele com calma, porque o nosso espírito não está calmo. Normalmente a gente está desesperado. Né? Quando a gente faz as nossas preces, e a gente costuma dizer que nos momentos de dor a gente faz a prece de coração, isso é fato. Mas normalmente, num momento de dor, a gente não busca Jesus com tranquilidade. A gente busca com o nosso espírito conturbado, isso quando a gente não está verdadeiramente desesperado. Nossas preces, nos momentos que realmente importam, normalmente são desesperadas. E os discípulos se dirigem ao Mestre. Mestre, não se te dá que pereçamos? E aqui, muitas das vezes, além do desespero, a gente agrega cobrança. Como se a gente dissesse para Jesus, mas e aí? Vai ou não vai ajudar? E olha a resposta. Então, repreendeu ao vento e disse ao mar, aquieta-te. E o vento parou, fazendo-se uma grande calma. Nesse barco, só tinha um espírito que tinha capacidade de acalmar a tempestade extrema, os ventos externos, as circunstâncias difíceis da nossa vida. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Então ele fez isso e se dirigiu aos discípulos. Por que estavam com tanto medo? Isso é uma repreensão de Jesus. É como se ele dissesse, olha, mas vocês são pescadores, acostumados a estar num barco há muito tempo. Vocês não podem se desesperar. Se a gente olhar para a nossa caminhada espiritual, há quanto tempo a gente vem caminhando e irresponsavelmente deixamos de aprender nos desesperando nas situações. E ele diz ainda não tem confiança em mim? Ou seja, mesmo tendo a pouca experiência, contamos com Jesus. Quando nós nos desesperamos, é sinal, a gente está dizendo para ele que a gente não confia nele. E aí, finaliza a passagem. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele a quem Deus confiou todas as coisas. Só um poderia acalmar a tempestade externa naquele instante. Qualquer um dos discípulos, se quisesse, poderia acalmar a tempestade interna, o que vinha nos seus corações. Quando Jesus aparece dormindo, ele está dizendo ali que a tranquilidade espiritual reflete o que vai no seu coração. Significa que ele disse que eu já acalmei minha tempestade interna. Mas e vocês? Só consegue acalmar a tempestade externa aquele que, em primeiro lugar, acalmou a tempestade interna dos seus corações. Um dia, quando a gente tiver aprendido a acalmar as nossas tempestades internas, teremos também as condições de acalmar as tempestades externas. E aí talvez estaremos em condição de nos dirigir a Jesus, oferecendo do nosso espírito algo de melhor. Até lá, clamemos por Jesus.